O que eu vou falar é um alimento sólido. Vocês devem estar abertos para ouvir. Eu quero que vocês recebam essa palavra e creiam nessa palavra. Porque o nosso desejo é que a salvação chegue em nossas casas. O Senhor indicou para nós, dentro da sua palavra, o caminho. Preste atenção. Nós estamos vivendo os tempos finais e todas essas características, que estamos vendo na sociedade de hoje são as características dos tempos finais. Amém? Nós podemos ver ali o cumprimento de tantas profecias. Nós não temos tempo de penetrar nisso. Mas o livro de Apocalipse é um livro que fala desses tempos finais. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Quero que vocês tomem nota dos versículos e preste atenção ao que eu vou falar. Versículos 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Se nós tivermos uma visão da importância desse livro e a importância dessa referência, nós vemos que nos tempos finais há uma necessidade de reis e sacerdotes. E aqui eu quero mostrar um princípio de grande importância. Os pais, principalmente o pai, deve assumir esses dois ofícios de rei e sacerdote, essa função, esse ofício da realeza e do sacerdócio. Essa é a função do pai diante de Deus. Não diga eu não sou, não posso, porque aqui ele diz que o Senhor nos salvou e nos constituiu reis e sacerdotes. Então a primeira lição que eu quero, amados irmãos, amadas irmãs, que vocês ganhem é: Deus fez e vai fazer cada vez mais isso na minha vida. A minha família precisa de um rei e sacerdote. E esse rei e sacerdote sou eu. Essa é a visão. Essa é a realidade espiritual que nós precisamos ganhar. Eu vou entrar daqui a pouco no exercício do sacerdócio e realeza dentro da família. E nisso está o caminho para o Senhor salvar os nossos filhos. Está bem? Então o primeiro passo é você aceitar essa realidade. Eu sei que não é fácil. Eu? É você mesmo. Rei, sacerdote. Aqui diz, Ele nos constituiu. Amém? Aceitam ou não o sacerdócio e a realeza? Aceitam? Querem salvar seus filhos? Aceitem. Ah, mas eu não posso mais viver a minha vidinha. Você pode escolher sua vidinha ou seus filhos. É uma escolha. Primeira Pedro capítulo 2.
versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Os irmãos ontem e hoje falaram, é uma geração sem identidade. Tá certo? Falaram ou não falaram? Geração sem identidade. Agora, como foi falado essa noite, você tem identidade? Você tem identidade? Você sabe quem você é? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. Aqui diz sacerdócio real. Essa identidade é: eu sou rei e eu sou sacerdote. Os problemas existentes em nossa casa é devido à falta da realeza e sacerdócio. Mas nessa noite nós queremos dar uma virada. Queremos ajudá-los a dar essa virada. Como queremos que os nossos filhos aceitem algo que não vem nos pais? Fato, nós temos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, temos propriedade exclusiva de Deus. E preste atenção, aqui diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, quem tem identidade proclama as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa boca proclama algo, porque nós falamos aos nossos filhos quem nós somos hoje e quem nós éramos antes. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então primeiro é a nossa identidade. E nós como pais precisamos dizer: Senhor, eu quero assumir a minha identidade. Eu sou rei, eu sou sacerdote, nós somos uma raça eleita, nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E meus filhos têm que saber disso. Quer dizer, aqui nós temos uma conversa. Agora vamos ver essa questão desse proclamar. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15 diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Um sacerdote oferece sacrifícios. E aqui, isso, estou falando agora já do exercício do nosso sacerdócio em casa. Primeiro é ligado à nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos, sabemos quem nós éramos e sabemos quem nós somos, e proclamamos as virtudes daquele que nos transformou, daquele que nos chamou, não é isso? Nós temos identidade, e a questão da referência, nossos filhos devem ver em nós, então essa é referência. Eu estou simplesmente com isso aqui dando um forte suporte ao que os irmãos têm nos apresentado hoje à noite, e também falando dos problemas que foram apresentados ontem. Por meio de Jesus, olha a nossa experiência com o Senhor.
Se eu não tenho experiência com meu Senhor Jesus, como eu vou oferecer a Deus sacrifício de louvor? Onde está o louvor? Dentro da nossa casa. Aqui é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós confessamos esse nome. Nós experimentamos esse Senhor e nós oferecemos sacrifícios de louvor. Oséias 14, versículo 2. Oséias 14, 2 diz: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Nós precisamos ter um arrependimento pela nossa maneira de vida. Deve haver uma conversão ao Senhor e falarmos: Senhor, perdoa toda iniquidade, aceita. Não aceita, não é um novilho que eu peço que você aceite, mas o sacrifício dos nossos lábios significa meu coração. Olha só, ligado a isso, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Eu vou aplicar isso aqui para a família. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quer salvar sua casa? Deixe a palavra de Cristo entrar, primeiramente em nosso coração, em seu coração. Como eu quero que meu filho ganhe a palavra, se não vê em mim essa realidade? 80% não lê a Bíblia. Por quê? Em casa, eles veem os pais lendo a Bíblia? Ô filho, vai ler a Bíblia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E olha só, aqui diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Significa, aqui tem conversa, instrução e aconselhamento. Instrução e aconselhamento. Instrução, quando você está ensinando. Aconselhamento é porque existe um diálogo aqui. Existe uma abertura para que você use essa palavra e venha mudar a vida de alguém. Mas isso com toda sabedoria. E ainda diz daí: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Novamente, sacrifício de louvor. Por que existe um sacrifício de louvor aqui? E aqui diz com gratidão. Nós estamos ouvindo a palavra do Evangelho nessa conferência. Nós reclamamos demais, não é verdade? O que os nossos filhos ouvem em casa? Reclamação ou louvor? Essa é referência. É gratidão?
Está vendo? Conversa, passa a situação. Os seus problemas, quando você passa, eu me lembro, nós éramos bem pequenos. Muitas vezes, né, a fazenda passava por problema, meu pai nos chamava e falava para nós dos problemas, dizia, vamos orar. Deus vai abrir caminho para nós. E nós desde pequeno oramos com os nossos pais e vimos Deus abrir caminho. Gratidão. Obrigado, Senhor. Isso é exercer o sacerdócio dentro de casa. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui fala de nós sermos um sacerdócio santo. Aqui fala que nós somos edificados uma casa espiritual e mostra que uma edificação primeiro deve ocorrer dentro da nossa casa. A edificação da igreja começa dentro da nossa casa. Você diz, mas meus filhos são pequenos. Aí que está a oportunidade. Desde pequeno já sermos edificados. E aqui fala de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Esse versículo já foi mencionado nas mensagens. Então, primeiro sacrifício espiritual agradável a Deus é Cristo. Significa, nós oferecemos Cristo a Deus. Porque eu tenho experiência de Cristo e eu ofereço esse Cristo que está em mim a Deus. Pelo fato de eu ter Cristo, eu ministro esse Cristo às pessoas, aos meus filhos. E eu entrego essas pessoas que são os meus filhos como um sacrifício espiritual a Deus. Senhor, está aqui o fruto seu, Senhor. E terceiro, esse sacrifício espiritual somos nós mesmos. Nós oferecemos a nós mesmos a Deus. Isso está ligado. Isso é um sacerdócio dentro de casa. Quantas vezes você ofereceu seu filho a Deus? Você tem ajudado o seu filho a experimentar a Deus? Como sacerdotes, nós temos que ajudar os nossos filhos a experimentar a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Aqui Paulo fala aos filipenses, quando vocês estão servindo a Deus, quando vocês estão oferecendo algo a Deus e servindo a Deus, nesse serviço da vossa fé, eu me derramo como libação. Libação, essa oferta de libação é a bebida forte, alto teor alcoólico. Então, os irmãos já nos falaram no passado, ali está sendo oferecido algo a Deus, mas quando você derrama algo que tem um teor alcoólico muito grande, o que acontece com o fogo? Não é? Se torna forte, reviva. Significa o quê? Você vê seu filho
tendo uma experiência com Deus, você o ajuda primeiro a ter experiência com Deus, e aí você se derrama como libação sobre o sacrifício dele, e aquele sacrifício sobe com um fogo mais intenso. Quem vai fazer isso são os pais. Isso é exercer sacerdócio. Eu ensino meu filho desde pequeno a oferecer algo a Deus ou não? Para isso ele precisa ver o exemplo em mim, e eu preciso conversar com ele, eu preciso ter um relacionamento com ele. Essa questão do relacionamento é algo de grande importância. Os irmãos nos ajudaram no passado falando o quê? Falando de que se você não adotar o seu filho e cuidar do seu filho, no mundo vai ter gente que vai adotá-lo. Você só será o pai físico. E o primeiro que demonstrar carinho e compreensão vai levá-lo. Sabe, essa palavra trouxe um grande alerta a nós. Irmãos, para poder completar realmente todo o encargo, nós vamos ultrapassar um pouquinho o tempo. Não tem problema, né? Levítico 21 mostra o que impede de alguém exercer o sacerdócio. Levítico 21. Por isso que, irmãos, nós queremos que essas palavras que foram faladas desde ontem tragam desespero em nossos corações, um desespero tal que mude nossas vidas a favor da salvação dos nossos filhos. Levítico 21, a partir do versículo 17 diz: falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará por oferecer o pão do seu Deus. Significa impedimento do exercício do sacerdócio. Daí ele diz os problemas: pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como cego. Se você é cego, como vai exercer o sacerdócio? Você não tem visão? Você não vê? No seu viver, você tem visão? Coxo, não tem como andar. Como eu vou andar, levar meu filho a andar se eu sou coxo, espiritualmente falando? Rosto mutilado ou desproporcionado. Existem traduções que dizem que é um nariz chato. Significa sua percepção de Cristo não é adequado. Porque os seus órgãos, seus sentidos, seus órgãos, seu rosto está desproporcionado. Você não vê as coisas com equilíbrio. Fala de o homem que tiver pé quebrado ou mão quebrada. Se tiver pé quebrado, como vai andar no caminho de Deus? Mão quebrada, como vai fazer as coisas de Deus? Levar adiante a obra de Deus? Corcovado, corcunda. O que é o corcunda? Aquele que só olha para a terra. Nós somos esse tipo de pessoas que só olham para a terra. Nós não somos capazes de olhar para os céus. Em casa, quando nós conversamos, só olhamos para a terra ou nós falamos das coisas celestiais? Anão significa o quê? Falta de estatura, não consegue crescer. Depois de tantos anos diante do Senhor, ainda tem uma baixa estatura. Depois ele diz: tiver belida no olho, significa defeito na vista, um defeito na visão,
não é cego, mas ele tem um defeito na visão. Sarna, isso aí se vê na pele, significa alguém olha para você, sente incômodo, porque toda hora assim. Ou impingens, que são feridas na pele, causa desconforto. A sua maneira de viver causa desconforto nas outras pessoas. O que tiver testículo quebrado significa incapacidade de reproduzir, não produz fruto espiritual. Daí você pode dizer, mas daí ninguém está capacitado. Todos nós temos defeitos. Claro, todos nós somos defeitos. Nenhum de nós é perfeito. Mas eu quero que vocês prestem atenção. É o seguinte. No versículo 21 diz: nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Significa que essas coisas impedem o sacerdócio. Mas eu quero que vocês leiam versículo 22. Ele não pode oferecer, mas aqui diz: comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Você não pode oferecer, mas você pode comer o pão de Deus. E esse é o segredo. Se você come o pão de Deus, você é transformado. Irmãos, todos nós temos defeito, mas eu não como o pão de Deus. Como eu vou querer ser curado e transformado? Como eu vou querer salvar minha família, meus filhos? Eu não como o pão de Deus. Então deve haver dentro de nós esse desespero: eu vou comer o pão de Deus. E eu tenho um monte de defeito, eu confesso, mas eu vou comer o pão de Deus, e esse pão vai me transformar, vai me curar, vai curar nossa casa. Talvez nossa casa seja uma casa de mutilados, mas vamos começar a comer o pão de Deus. Nós vimos hoje, estamos vendo o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, nós estamos falando a mesma coisa essa noite, mas num outro ângulo. Amém? E agora, uma coisa importante no exercício do sacerdócio, que eu gostaria de passar para vocês, amados irmãos, amadas irmãs, amados pais, está em Êxodo 28. Êxodo 28, eu vou ler duas porções que eu creio ser de grande importância. Fala das vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais mostram o tipo de viver que um sacerdote tem. Versículo 2 diz: fará vestes sagradas para Arão, o teu irmão, para glória e ornamento. Significa que é para expressar Deus e mostrar a beleza de Cristo. Significa então um tipo de viver. Então, olha só, a partir do versículo 28, versículo 9: tomarás 2 pedras de ônix, gravará nelas os nomes dos filhos de Israel. Vai tomar 2 pedras, gravar sobre elas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, com lavores de sinete. Significa que é lapidado, é escrito assim, é gravado na pedra. Gravarás as 2 pedras com o nome do filho de Israel, engastados ao redor de ouro, as farás. Versículo 12: e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E ora, quero que vocês prestem atenção. E Arão levará os seus nomes sobre
ambos seus ombros, para a memória diante do Senhor. Ele carregava nos ombros, nos dois ombros, ambos os ombros, os nomes dos filhos de Israel, para memória diante do Senhor. Você carrega nos seus ombros, significa você assume ou não a responsabilidade de seus filhos e os leva à presença de Deus. Esse é um aspecto. O outro está no capítulo 28, versículo 15. 15 fala do peitoral do juízo. Depois, no 17 fala, colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de pedra. Daí eles falam das pedras, ao todo 12 pedras. 21, as pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidos como sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. E agora, versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração. Olha, levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Significa que eu tenho que ser alguém que comparece à presença do Senhor continuamente. E quando eu compareço na presença do Senhor continuamente, sobre os meus ombros estão os nomes dos meus filhos, e no meu coração, nos ombros e no coração. Levar nossos filhos nos ombros e no coração, diante do Senhor, em oração. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós faz isso? Nós temos culto doméstico. Nós temos momento em casa com nossos filhos. Um pouco de comunhão, pelo menos. Sentar, filhinhos, vem cá, vamos cantar um hino juntos. Ou vamos orar juntos. Mas eu estou com um problema de comunicação. Aí é que nós temos que aprender as lições. Vamos abrir o caminho. Daí nós temos que juntar todas essas informações que os irmãos nos passaram. Se nós tivermos a atitude correta, começamos a andar nesses caminhos, Deus fará intervenção. Mas se nós não fizermos, como nós vamos querer que o Senhor abra, que o Senhor haja? Porque nós não entramos, não assumimos a nossa responsabilidade. Então o Senhor vai fazer uma pergunta: os seus filhos estão sobre os seus ombros e no seu coração? Esse exercício do sacerdócio, e anda mais, 28, 36. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atalaás com cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas. Aqui, santidade ao Senhor está sobre a testa do sumo sacerdote. Para exercermos nosso sacerdócio, algo deve estar na nossa testa: santidade ao Senhor.
Olha só o que o Senhor Jesus fez em João 17, 19. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Ele diz assim: e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Preste atenção, isso foi o próprio Senhor Jesus que falou. Eu me santifico a favor deles, para que eles também sejam santificados. Você quer que seus filhos sejam santos? Querem ou não querem? Então, primeiro, você se santifica. Esse exercício do sacerdócio, o sumo sacerdote, ele santidade ao Senhor na testa. Isso aqui são algumas pinceladas sobre o sacerdócio. Agora eu vou falar alguns pontos sobre a realeza. Claro, o assunto sacerdócio, nós podíamos desenvolver muita coisa, mas não temos tempo. Mas colocamos princípios. Eu creio que esses princípios já são uma grande luz para nós. Quero que vocês gastem tempo depois nesses versículos, está bem? Agora vamos ver a realeza. Vamos ver Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. 15. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, sim, um dentre eles. Agora preste atenção ao versículo 16, sobre os deveres de um rei. Ele não multiplicará para si cavalos. O que tipifica o cavalo aqui? São os meios do mundo, a maneira do mundo de fazer as coisas. É a força, a maneira e a força do mundo. Dentro da nossa casa, para resolvermos problemas, nós multiplicamos cavalos. O Senhor diz: um rei não pode multiplicar cavalos, porque não é o cavalo que vai te dar a vitória. O Senhor diz: eu vou te dar a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor. Nós multiplicamos cavalos, confiamos em cavalos. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos: muitos nossos filhos foram destruídos por nós mesmos. Principalmente muitas mães estão destruindo e matando suas filhas, com medo delas, se ficarem para titia, encorajam o namoro cedo. Isso é meio do mundo, isso é cavalo. Não tem fé em Deus? Não crê que Deus vai preparar alguém para sua filha? Ah não, eu tenho que iniciar meu filho na sexualidade, vou levar no prostíbulo ou algum lugar, porque eu tenho medo que ele acabe sendo homossexual. É você que vai salvá-lo? Levando ele para o pecado? Não confia em Deus? Cavalo. Algo que nos entristece, irmãos, é porque nós estamos fazendo tudo para salvar os jovens, e os jovens, ao voltarem para casa, são destruídos pelos pais.
recebem palavras contrárias ao que nós falamos aqui. Nós queremos uma geração para Deus, não uma geração para o mundo. Primeiro, não multiplicar para si cavalos. Segundo, nem fará voltar o povo ao Egito. Você leva seu filho para o mundo? Ou leva seu filho para o Senhor? É ordem expressa. Não é para voltar para o Egito. O que nós fazemos dentro de casa, o que eu faço, leva meu filho para o mundo ou não? Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalo, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para esse caminho. 17, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Você multiplica mulheres em casa, significa, você multiplica ídolos em casa. Ídolos que desviam o coração ao Senhor, do Senhor. Muitos filhos de irmãos estão morrendo porque existem ídolos dentro de casa. Eu disse que ia falar palavras fortes. Eu disse que ia ser porque nós queremos salvar uma geração. É para mudar de vida. Se não mudar de vida, vai perder os filhos. Irmãos, nós temos desespero, porque eles choram conosco. Tem alguns jovens, adolescentes, que dizem, eu não quero voltar para casa, porque em casa eu não encontro nada do que é falado aqui. Você acha que isso não dói em nós, amados irmãos? Tem que mudar, para que os filhos digam, eu vou voltando para casa, porque lá eu vou encontrar tudo que é falado aqui. Nem multiplicará para si prata ou ouro, significa buscar as riquezas desse mundo. Agora, eu quero ler um trecho que eu quero que cause um impacto tremendo na sua vida. Versículo 18 em diante. Também, quando se assentar no trono do seu reino, preste atenção, quando se assentar no trono, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Significa, um rei tinha que escrever toda a Bíblia, copiar toda a Bíblia. Você quer exercer a realeza dentro de casa? Copie a Bíblia. Significa o quê? Conhecer. Nós estamos levando os adolescentes, não é? A copiar porções. E eu fico muito alegre vendo pais que estão copiando com os filhos. Mas copiar só por copiar, não. Aqui diz, e o terá consigo. Essa cópia dessa Bíblia, ele vai tê-lo consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. O terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Leitura diária. Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir.
Agora preste atenção, versículo 20, que é o versículo da conclusão. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, dê atenção a essa parte final. De sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Mas, irmãos, tem tudo a ver com a palavra de Deus dentro da nossa casa. Mas isso aqui é função de um rei, de quem exerce a realeza. Eu sei o meu dever como rei. Meu negócio é levar minha família a confiar em Deus. E eu conheço esse Deus na sua palavra, porque eu copiei versículo por versículo. Eu conheço versículo por versículo. Para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O sacerdote leva os homens até Deus, e o rei traz Deus aos homens. Você leva seus filhos até Deus, como sacerdote, e como rei, você traz Deus para seus filhos. Esse é o dever dos pais, principalmente do pai. Nós compartilhamos isso, amados irmãos, para que você assuma isso. Nós não compartilhamos isso para você ter um conhecimento disso, mas para que assuma. Quem quer assumir nessa noite esse ofício de sacerdócio e realeza, levanta a mão. Nós vamos então concluir com uma oração pessoal diante de Deus quanto ao que foi falado essa noite, tá bem? Fale a Deus o que Ele falou com você. Que o Senhor nos abençoe e salve nossos filhos. Faça essa oração.